Agora vamos falar sobre saúde, uma data que não pode passar em branco, neste dia 21 de setembro, dia de alerta contra a doença de Alzheimer. É mais um ano. Será que temos novidades na medicina? O nosso convidado, o médico geriatra Dr. Rigolin, que há muito tempo aqui em Marília desenvolve uma campanha de alerta à população. Dr. Rigolin, boa noite. Afinal de contas, de acordo com a medicina, o que é a doença de Alzheimer? Tecnicamente, o senhor explica. Obrigado, Zé Henrique, de privilegiar, de abordar, de dar esse espaço para a gente, esses anos todos, né? Sempre para mim, o Zé Henrique, sempre muito gentil e pronto para receber temas de saúde. E hoje, vocês sabem que todas as terças eu estou aqui no Momento Saúde, mas hoje ele abriu esse espaço, porque hoje é exatamente o dia 21. É o dia, como coincide, o dia da árvore, o dia, tem vários dias comemorativos, dias de hoje. E o do Alzheimer, Zé Henrique, de novidade que eu queria trazer, é uma proposta que eu venho já há alguns anos trabalhando para a doença de Alzheimer ser incluída ou ser normatizada como uma doença incapacitante. O quanto ela é invisível nesse aspecto. Então, as pessoas, você olhar um paciente de Alzheimer, teoricamente, você não vê nada de diferente. Você olha para esse paciente e você vê que está tudo certo com ele. Isso é, ele é um paciente com uma deficiência grave, então, invisivelmente, não aparece que ele tem alterações importantes da esfera cognitiva, porque ele tem uma alterações generalizadas, às vezes no todo o cérebro, que pode acometer a área motora, pode acometer a área cognitiva, que é memória, razão, consciência, pensamento, e pode alterar também áreas do comportamento. E essas alterações são todas manifestadas para o familiar que vê o impacto da doença do Alzheimer é muito grande no familiar cuidador, nas pessoas que cuidam. Então, ela, sendo já há alguns anos eu venho trabalhando a proposta, e o Zé Henrique tem participado nisso, na importância da inclusão do paciente de Alzheimer, na inclusão do ponto de vista ambiental. E hoje as comissões internacionais estão abordando esse aspecto. Vocês conhecem o Luci Montoro, que é o Centro de Reabilitação aos Pacientes Cadeirantes, pacientes com uso de próteses, mas vocês não conhecem um centro de reabilitação para o paciente de Alzheimer. Então, a reabilitação do paciente de Alzheimer exige de toda a sociedade, de toda a família, de toda a estrutura, todo o ambiente, estrutura de receber, de motivar o paciente a que ele passe a fazer parte da vida social. E para se evitar a doença ao longo da vida, existe alguma dica de prevenção à doença de Alzheimer? Essa dica não é medicamentosa. Então, o alerta que eu queria deixar a toda a população, que se vocês forem atrás disso, cuidado. Não, cuidado com fake news, cuidado que os últimos fake news que eu tenho visto é o uso da cannabis ativa para Alzheimer, então é fake news. Então, como nós estamos, a população está vivendo uma onda de fake, de falsidade, como ouviu o próprio governante brasileiro falando da cloroquina, nós da saúde fomos os grandes prejudicados em relação à fake. Então, não existe um medicamento, não existe vacina para a doença de Alzheimer, mas a população que já teve acesso à leitura sabe que há aproximadamente uns 20 anos atrás foi tentado um estudo com vacina para a doença de Alzheimer e o resultado foi óbito, foi morte, foi mortalidade em 6 casos a tentativa de vacina. Então, o que existe de prevenção na prevenção de Alzheimer, na proteção do paciente de Alzheimer é controlar o seu diabetes, controlar a sua hipertensão, porque aí você previne uma variante das doenças demenciais, que são chamadas demência vascular. E o que previne Alzheimer, que é o puro,
o Alzheimer não é o misto, é o uso da mente, exercícios cognitivos, que é parecido com a intervenção que você faz com o paciente de Alzheimer, que você pode sim e deve postergar perdas cognitivas usando a mente, né? Manter o trabalho, manter uma aposentadoria justa, uma aposentadoria onde você pode não prolongar o seu trabalho por causa de recursos de aposentadoria, mas sim prolongar o seu trabalho para usar a sua mente, a sua arte, o seu trabalho, a sua otimização cognitiva. Usar a mente é um bom medicamento. O Zé Henrique tem uma profissão, Zé Henrique, a sua profissão, eu sou mais velho que você, Zé Henrique. Se um dia eu ficar com Alzheimer, no futuro eu vou lembrar, o Zé Henrique não vai ter Alzheimer porque é um jornalista atualizadíssimo. O Zé Henrique me confessou uma vez que ele é viciado em notícia. Exato. Então, Com a internet aumentou mais ainda. Então, provavelmente você não vai ter Alzheimer, Zé Henrique. Ok. Bem, só para a gente concluir, não pode ter aglomeração por causa do coronavírus, então não teremos aquela tradicional campanha em loco com o envolvimento de toda a população, exatamente para trazer a atenção à doença. Mas Sim. a internet está aí e os meios de comunicação também para o alerta, não, doutor Rigolinho? Sim. Então é uma campanha silenciosa, onde uma doença invisível, que eu clamo e peço às pessoas que fiquem atentos a você, o que você pode fazer para um familiar, para uma pessoa, uma família que está vivendo o Alzheimer. Se você tiver acesso a ajudá-lo, a informá-lo, ou a trazer, ou a incluí-lo, então você sem aglomeração esse ano, mas você pode ainda ter um olhar para esse paciente que é invisível, que está incapacitado por várias razões, principalmente razões cognitivas. Muito bem.